Olá, boa noite. Vou falar sobre os achados radiológicos da lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico, mais conhecida como EVALI, certo? Eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Pronto. Melhorou não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, então a definição da EVALI, né, é uma lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos ou produtos de vaping, caracterizada por sintomas respiratórios, gastrointestinais e sistêmicos, com achados compatíveis em exames de imagem e sem outra causa identificada. Essa é a definição da EVALI, e essa parte dos achados compatíveis em exames de imagem que eu trouxe nessa apresentação. Só contextualizando, esse foi o rapaz que inventou o cigarro eletrônico, lá em 2003, se eu não me engano, é um farmacêutico chinês, e ele inventou esse cigarro eletrônico lá naquela época, certo? Então, vamos lá. Os padrões tomográficos, eles são basicamente esses seis. Dano alveolar difuso, pneumonia e organização, os dois principais. Também presentes pneumonia eosinofílica aguda, hemorragia alveolar difusa. E, em último lugar, que até entra numa parte, assim, de mais controvérsias, é a pneumonia por hipersensibilidade e pneumonia lipóide exógena. Eu esqueci de acender a luz. Deu uma estourada aqui na minha cara, mas vai ficar assim agora, tá? Que fica melhor. Então, beleza, para a gente entender como que acontecem esses padrões aqui, não tem mistério, certo? Mas esses padrões, eles vão ser caracterizados por uma combinação desses achados que eu vou explicar agora. Então, aqui, pensando no alvéolo normal saudável, tá? Aqui eu vou ter os alvéolos, o bronquíolo terminal aqui em cima, e os vasos que vêm irrigá-los, certo? Quando a gente tem alguma injúria ao tecido pulmonar, ele tem, assim, ele não tem um repertório muito grande de respostas que ele vai apresentar. Então, acaba que muitas doenças vão ter achados muito parecidos tomográficos no tecido pulmonar. Um deles é justamente esse primeiro, o que esse primeiro diagrama está mostrando, que é quando eu tenho alvéolos repletos de material. Está completamente cheio de material. Pode ser exudato, transudato, sangue, pus, enfim. Ele vai estar repleto. Ele vai estar tão repleto que a gente não vai conseguir ver parênquima nessa região. Então, ele vai se apresentar como consolidações, que é o que mostra nessa imagem essa numeração 1. A parte vai ficar completamente branca, você não consegue ver o parênquima ali. Você vai ver uma opacidade, muita opacidade mesmo, certo? Porque esses alvéolos vão estar repletos de material. Quando eles estão parcialmente repletos, ainda tem um pouquinho de ar aqui neles, que é o que representa esse segundo diagrama. Tem um pouquinho preenchido por material, mas tem um pouquinho de ar também. Como tem esse pouquinho de ar também, você não vai ver aquele brancão, você vai ver uma coisa mais cinzinha, que é esse número 2, o vidro fosco, o famoso vidro fosco, que aparece em um monte de coisa, né, no pulmão. É quando esses alvéolos estão parcialmente preenchidos por material. Ele não vai ser tão branco como a consolidação, mas ele também não é tão preto como um parênquima pulmonar normal, que está sendo representado aqui nesse número 3. Outra resposta do pulmão é justamente fazer esse padrão em mosaico. Eu vou ter áreas com menos ar aprisionado e áreas com mais ar aprisionado. Geralmente, pode representar alguma doença de pequenas vias aéreas, e aí aquele aprisionamento do ar vai dar essa apresentação, do padrão em mosaico. Além disso, quando a gente tem edema do tecido, se a gente tiver, por exemplo, um edema desse bronquíolo terminal aqui, que está mostrando essa representação, eu vou ter os nódulos centrolobulares. Por quê? Bem aqui no centrinho do lóbulo pulmonar, eu vou ter esse bronquíolo. Eu tenho bronquíolos e arteríolas. Se esse bronquíolo aqui ficar inchado, edemaciado, vai aparecer como se fosse um nodulinho no centro desse lóbulo. Então, vão ser nódulos centrolobulares. É o que ele está mostrando nessa imagem tomográfica aqui. E aqui eu tenho nódulos randômicos, mas eu tenho nódulos também centrolobulares, no centro desses polígonos aqui, certo? Se eu tiver o edema dos septos interlobulares, eu vou ter o espessamento dos septos interlobulares, que é o que está mostrando aqui, ó, nessa imagem. Essa parte, esses polígonos, não é para eles serem bem definidos como eles estão sendo mostrados aqui, certo? É porque eu tenho o edema desses septos pulmonares. Então, vamos lá. Na hora que a gente combinar esses achados, a gente vai ter o padrão tomográfico, certo? Então, a pneumonia organização é a principal que aparece na EVALI.
E aí eu vou ter, qual é o conceito de pneumonia em organização? Vou ter inflamação e organização do exudato nos bronquíolos e nos alvéolos. Ou seja, eu vou ter material nos alvéolos, ou seja, eu vou ter predominantemente consolidação e vidro fosco. Sendo que a pneumonia em organização, ela é uma forma mais leve, então, não vai ser tanta consolidação, vai predominar muito mais o vidro fosco do que a consolidação. Mas eu posso ter também nódulos centrolobulares, que ele está mostrando aqui, nessas pontas de seta aqui. E outra coisa interessante é que esse padrão de consolidação em vidro fosco, ele vai predominar em base e ele vai poupar essa região subpleural. Vai poupar a região subpleural. Vai poupar a região subpleural. O mais brancão vai ficar no meio, certo? Então, como eu falei, a pneumonia em organização, ela é uma parte mais leve desse espectro e a parte mais... Ah, não, peraí. Aí, mais uma imagem de pneumonia em organização. Eu vou ter também, ó, muito mais vidro fosco do que consolidação, certo? Aqui tem umas areazinhas de consolidação, mas vejam que o que predomina é o vidro fosco. E aí, no outro lado do espectro, a gente tem o dano alveolar difuso, que é a parte mais grave, né? O espectro, a ponta do espectro que é mais grave. Qual é a definição de dano alveolar difuso? Eu vou ter uma lesão da barreira alvéolo-capilar com acúmulo de fluido, células inflamatórias e destruição da arquitetura normal dos alvéolos. Então, aqui eu vou ter muito mais consolidação do que vidro fosco, porque eu vou ter muito mais acúmulo desse fluido nos alvéolos. Então, aqui vejam que eu vou ter uma consolidação bem extensa, formando inclusive o broncograma aéreo, que é esse preto aqui, mas eu tenho também áreas em vidro fosco, certo? Mas aqui o que vai predominar são as áreas de consolidação, porque é uma parte, é um espectro mais grave. São pacientes que vão precisar de ventilação, são pacientes que vão precisar, às vezes, até de ECMO. Os pacientes com EVALI que evoluíram com, que tiveram esse, que precisaram da ECMO, eles eram pacientes com um padrão tomográfico de dano alveolar difuso. E vejam até que ele tem um derrame pleural associado, né? São pacientes bem mais graves. Aí a gente, esses dois eram os principais, pneumonia em organização e dano alveolar difuso. Aí tem outras duas também, por exemplo, a pneumonia eosinofílica aguda. Qual é o conceito da pneumonia eosinofílica aguda? A gente vai ter um infiltrado pulmonar difuso e acúmulo maciço de eosinófilos nos alvéolos e interstícios. Ou seja, mais uma vez eu vou ter consolidação em vidro fosco. Mas aqui tem um detalhe. Como eu tenho um acúmulo maciço de eosinófilos, o que que vai acontecer? Sim, mostrando, né, que aqui você vai ter áreas de consolidações extensas, né, que parece que foi um pouquinho de broncograma aéreo. Vou ter aqui um derrame pleural. Mas o que acontece? Quando tiver a degranulação dos eosinófilos, eles vão aumentar a permeabilidade vascular. Na hora que ele aumenta a permeabilidade vascular, eu vou ter aquele edema no tecido. Se eu tiver edema, o que que vai acontecer? Se eu tiver um edema dos bronquíolos terminais, eu posso ter aqueles nódulos centrolobulares que vão aparecer aqui na pneumonia eosinofílica aguda. Além disso, eu vou ter edema dos septos interlobulares. Então, eu vou ter aqui também espessamento dos septos interlobulares, mostrando aqui na seta branca. Espessamento dos septos. Isso aqui não era para a gente conseguir ver, tá vendo? Porque eles estão espessados, certo? E além de efusões pleurais, por exemplo, né? Aqui o derrame pleural. Quando você vê nódulos, espessamento septo, derrame pleural, você está pensando em edema, o que que é mais provável para você pensar? Talvez uma disfunção de VE, né? Ventrículo esquerdo. Mas aí é um paciente que você tem esses achados do edema, mas que quando você vem aqui para a área cardíaca, você vê que o ventrículo esquerdo está normal. Tem que pensar em pneumonia eosinofílica aguda, um dos padrões presentes na EVALI, certo? Aqui mais um. Aqui você consegue ver melhor esses nódulos centrolobulares distribuídos, também vê vidro fosco, também vê espessamento dos septos interlobulares, também vê o derrame pleural, certo? Hemorragia alveolar difusa é um outro padrão tomográfico que também aparece na EVALI, mas que é menos comum, e ele é conceituado por sangramento nos alvéolos com ou sem vasculite. Não sei por que que não apareceu aqui, mas era com ou sem vasculite. Essa hemorragia alveolar difusa, se eu tenho sangue nos alvéolos, o que é que eu vou ter? Consolidação, né? E vidro fosco se não tiver completamente preenchido. Então, vejam que aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver áreas bem extensas de consolidação e, mais uma vez, aquele padrão poupando a região subpleural. Aqui também, certo? E aí, quando eu tenho a aspiração desses hemoderivados, eu vou ter a formação desses nódulos, esse padrão nodular, que está aqui difuso, né? Muito mais importante no lado
no lado esquerdo, e aqui do lado direito também apresentam alguns nódulozinhos, até parecem nódulos de muito mais evidentes do que aqueles outros nódulos que eu tinha mostrado, né? Centrolobulares. Aqui um padrão nodular bem mais evidente. Ó, outra imagem, esse padrão nodular aqui do lado esquerdo, ó, mais evidente, certo? O padrão da hemorragia alveolar difusa também presente na EVA. A pneumonia lipoide exógena entra na parte das controvérsias. Não se sabe se é realmente isso que está acontecendo naquele parênquima, mas entrou no espectro da EVALI porque no lavado broncoalveolar apareciam macrófagos vacuolizados com lipídios. E aí, como é que conceitua, né? Pneumonia lipoide exógena é a presença de gordura nos alvéolos. E aí, como é que você vai ver? Você vai ver consolidações, e aí na consolidação você vai ver uma atenuação semelhante à gordura, que é o que ele está mostrando nessa imagem. Essa imagem aqui não é de um paciente com EVALI. Eu só trouxe essa imagem para mostrar como seria, certo? Porque, apesar de esse padrão tomográfico ter entrado no espectro, na biópsia, isso não foi comprovado, que era pneumonia lipoide exógena, e poucos fazem essa consolidação com padrão, com atenuação de gordura. Eu trouxe só para mostrar realmente, mas a maioria não faz isso. Eles botaram esse espectro mais uma vez porque eles estavam encontrando macrófagos vacuolizados com lipídios. E aqui a gente vai ter a mesma coisa vidro fosco aqui, ó, um vidro fosco muitíssimo importante, né? Quando você vem para a janela do mediastino, que era para você ver partes moles, se tivesse uma consolidação com atenuação de gordura, ia aparecer aqui, e não aparece. E aqui, só contextualizando, né? O paciente fez 14 dias de corticoide, se eu não me engano, era mostrando a melhora, né, do padrão. Comparando, né, aqui B e D, teve uma melhora bem importante do padrão, mas ainda com algumas áreas de vidro fosco. Mas eles viram no lavado broncoalveolar que tinha esses macrófagos vacuolizados com lipídios. Mas não se sabe ainda se esses lipídios que foram vacuolizados eram do acetato de vitamina E, que está presente no cigarro eletrônico, ou se era uma alteração, se era gordura celular mesmo, porque eles viram que o uso de cigarro eletrônico alterava a homeostase dos lipídios na célula. Então, poderia ser que aqueles lipídios que estavam nos macrófagos era só por uma alteração na homeostase dos lipídios. Mas é isso, não se sabe ainda qual é o lipídio que está ali. O que viu no lavado broncoalveolar é que tinham esses macrófagos com ricos em lipídios. E aí essa pneumonia entrou no espectro, mas de maneira ainda controversa. Outra que entrou de maneira ainda controversa é essa pneumonite por hipersensibilidade, conceituada por uma inflamação do parênquima pulmonar, provocada por uma resposta imunológica. A resposta exacerbada, né? Geralmente pacientes já suscetíveis geneticamente a isso. E aqui a gente vai ter aquele padrão dos nódulos centrolobulares, né? Aqui eu acredito que esteja dando para ver, ó, tem vários nodulinhos que vão estar presentes e difusos pelo parênquima pulmonar. Aqui, ó. Nessa imagem acho que está dando para ver melhor, né? Os nódulos esparsos aqui pelo parênquima. Vai ser principalmente esse padrão nodular, mas que também está ainda na parte das controvérsias. Não é bem estabelecido que esse é um padrão tomográfico na EVAL. Certo? Aqui mostrando a evolução. O paciente tinha esse quadro aqui, né? Do vidro fosco, bem importante, ou seja, muito provavelmente era pneumonia em organização, né? Predominando vidro fosco. E aí ele fez o tratamento com corticoide, que aí eu tô falando bastante porque era o que trazia nos artigos, mas só lembrando que isso não é um tratamento bem estabelecido com comprovação científica, etc. Mas era o que o artigo trazia, né? Esse artigo que tem a referência aqui embaixo. O paciente fez uso de corticoide e teve uma melhora 100%, né, no padrão tomográfico. Já que ele teve uma melhora, sim, importante, mas que ainda ficaram sequelas. Então, o que a gente sabe? Não existe uma forma crônica muito bem estabelecida. Ah, isso aqui é doença crônica por uso de cigarro eletrônico. Isso ainda não tem muito bem estabelecido. O que a gente sabe é que o paciente pode evoluir 100% bem, ou ele pode ficar com algumas sequelas. Ele pode demorar a resolver desse vidro fosco, mas ele pode também evoluir com áreas cicatriciais, né, fibroatelectásicas de algumas regiões do pulmão. Ele pode evoluir com isso. E outra coisa que a gente sabe também é que o uso
dos dois, tanto do cigarro eletrônico como do cigarro tradicional, ele chega a ser pior do que se você usasse só um ou só outro. E aí, né, fechando aí a história desse rapaz, foi o que eu trouxe lá no começo, foi o farmacêutico chinês que inventou o cigarro eletrônico. Ele inventou o cigarro eletrônico porque o pai dele morreu de câncer de pulmão, e aí ele queria trazer uma alternativa para pessoas tabagistas, né, para cessar o cigarro, aquele cigarro tradicional e fazer uso de cigarro eletrônico como uma forma alternativa, sendo que hoje em dia a gente já sabe que se você usar os dois concomitantemente é pior, né? Vai ser pior do que se você usasse só um ou outro. Essas foram as minhas referências e eu agradeço a quem assistiu até aqui. Beijos!